Olá, meus amados, minhas amadas irmãs, quem vos cumprimenta com a paz do Senhor Jesus, é sua irmã em Cristo, Marlene Vitor. Hoje, dia 5, finalzinho de domingo de Páscoa. Eu desejo felicidades para vocês, uma tarde de domingo, feliz Páscoa. Meus amados, queridos, eu vou estar lendo no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 6. Não está aqui, mas ressuscitou. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. No livro de João, capítulo 11, versículo 25, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Significado da Páscoa, meus amados. Diz a Bíblia, está escrito diretamente que a morte e a ressurreição de Jesus é o significado da Páscoa. A cruz revela o amor de Deus pela humanidade. A ressurreição confirma a esperança da vida eterna. A Páscoa celebra que a morte foi vencida, que o pecado foi pago e que há esperança real para quem crer. Esse acontecimento revela o amor de Deus, oferece perdão e inaugura uma nova vida para todos os que nele creem. Recordar essa verdade, o cristão fortalece na fé profundo da sua rotina espiritual e encontra novas formas de demonstrar amor dia a dia. Meus amados irmãos, a tradição, a Páscoa é um coelhinho e um ovo de Páscoa, enquanto na Bíblia está escrito que a Páscoa é a ressurreição de Jesus. Ele ressurgiu, ele ressuscitou. Porque, na verdade, Jesus ele foi perseguido, ele foi afrontado, ele foi maltratado, levou chibatadas. Ele foi como um cordeirinho mudo para o matadouro. Para quê? Para salvar a humanidade, porque o amor de Deus para com o povo, com o mundo, foi tão grande que ele enviou seu único filho para morrer, para derramamento de sangue, para perdão de nossos pecados. E Jesus, ele foi até a cruz em obediência ao Pai, foi afrontado, foi perseguido, e Jesus obedeceu. Jesus, ele sentiu, ele era de carne e osso, só que sem pecar. Ele não pecava, ele cresceu como uma criança, obedecendo a Deus, obedecendo ao Pai, orando. Na palavra do Senhor disse que houve momentos de Jesus buscar a Deus, orar ao Senhor, e o peso do pecado do povo sobre o corpo dele suou gotas de sangue. Os historiadores da ciência, eles revelaram que realmente que um homem pode suar gotas de sangue. E assim foi Jesus para nos
perdoar os nossos pecados, para salvar a nossa alma. E assim Jesus foi, carregou a cruz até no Calvário, até lá no Gólgota. Ele sofreu. Não foi um sofrimento qualquer. Ele foi esmagado. Ele foi injuriado. Foram falsos com Jesus. Muitas vezes na vida acontece isso, falsidade. Meus amados, muitas vezes até dentro da casa do Senhor, as pessoas não acontece algo na casa do Senhor. Muitas vezes a pessoa, meu irmão, minha irmã, sai e não quer saber mais de congregar. Lembra do sofrimento de Jesus? Lembra que Jesus, que você serve é Jesus, não é as pessoas. Lembra de quando você estava lá no mundo, que Jesus foi lá te buscar, te libertou e disse, você é meu. Jesus está chamando você de volta, meu amado. Você que parou. Você que muitas vezes não quer mais seguir ao Senhor. Você, querido, que não conhece a palavra. Jesus está te chamando. Porque, meus amados, ele foi perseguido. Sim. Até na cruz, Jesus ele foi perseguido. Falaram mal de Jesus, mas hoje Jesus ele ressuscitou, ele está à direita do Pai. Hoje ele é rei, hoje ele é Senhor dos senhores. Hoje Jesus, o nome dele tem poder. Imagina o sangue de Jesus. Hoje tudo que é do Pai é dele. Tudo que é dele é do Pai. Hoje ele intercede por nós. Quando Jesus foi na cruz do Calvário, Deus, ao olhar ele sofrendo, Deus também sofreu. Deus também sofreu. Mas, por quê? Aqui, ó, a palavra do Senhor se cumpriu. Tinha que cumprir a palavra de Deus. Se cumpriu, meu amado. Vamos valorizar esse Jesus que te amou e te ama, porque Jesus ele vive. Ele prometeu ir para o céu, prometeu para os discípulos. Vou para o Pai. Lá em João 14, vou para o Pai e voltarei para buscar vocês. Vou preparar-vos lugar. E os discípulos lá em Atos, vendo Jesus embora, ajudado por um anjo, e o anjo falou com os discípulos, varões galileus, por que estáis preocupados? Esse Jesus que subiu, ele vai voltar. E está tudo se cumprindo, a qualquer momento Jesus está aparecendo. Jesus vem nos buscar. Levanta, meu querido. Você que está parado, que desanimou, não queira ficar. Quem ficar vai sofrer. A palavra de Deus está sendo dita, a palavra de Deus está por todos os lugares, depende de você decidir. Hoje, nosso Deus sofreu ao ver o seu filho morrendo. Ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Teve um dos meus vídeos aí que eu fui gravar. Foi difícil terminar de gravar para mandar pro YouTube, pro meu canal, porque eu fiquei emocionada, meus amados. A palavra é a verdade. E essa história de Jesus é a única história, não vai existir mais. Meu amado, não vai existir mais.
Jesus está te esperando com os braços abertos. Seu lugarzinho lá na igreja, seu lugar lá na igreja, o seu banco lá está te aguardando e te esperando. E você que não participa dos cultos, Jesus está te chamando. Ele quer te libertar, Ele quer te salvar. Amém? E esse Jesus, meus amados, que sofreu, Ele irá ser o nosso advogado. Conversa com Deus, conversa com o Pai, fala com Jesus, como eu estou falando com você aqui. Ele te responde. Ele vive. Eu ainda não dei o meu testemunho de quando eu me converti. Foi no hospital. Foi no hospital. Eu estava no leito de dor. Quando eu gritei pelo Jesus. Pelo Jesus dos cristãos. A verdade tem que ser dita. Ele me atendeu na hora. Deus tinha um plano na minha vida. Deus tem um plano na sua vida. Amém? Você é importante para o Senhor Jesus. Você que está magoado ou magoada, você que está, às vezes, muitas vezes, desamparado, não tem mais amigos, está triste. Você tem um amigo, Jesus. Ele é o seu amigo fiel. Hoje Ele está à direita do Pai, com o corpo glorificado, cheio de glória. Amém? Deus continue abençoando todos vocês. A paz do Senhor Jesus e viva a vida em Cristo. Jesus, Ele vive e reina para sempre. Amém?